Diga amém. Amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 35. Segundo livro histórico de Samuel, capítulo 19, versículo 35. Diz assim a santa e eterna palavra de Deus: da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia eu ter gosto do que comer ou beber? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo pesado ao Rei meu Senhor? Amém? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão especial, nesse culto tão especial que o Senhor nos deu nesta noite, nesse lugar simples, onde a presença de Deus se faz aqui. Amém? Amados, esse texto bíblico não é um texto muito conhecido da igreja, mas o Senhor falou muito fortemente ao meu coração nessa semana através desse texto. Eu confesso aos irmãos que não é a primeira vez que prego esse texto, essa mensagem, mas nessa semana esse texto falou forte ao meu coração, muito forte. Eu quero ser fiel então a esse texto, à revelação que Deus tem me dado para a igreja nessa noite. Esses dias atrás, conversando com um homem de Deus, esse homem de Deus, ele falou uma frase, ele me falou algo muito forte. E quando esse homem de Deus que conversava comigo falou comigo sobre essa frase, falando essa frase, isto muito me impactou. Maravilha. Esse homem de Deus me disse isso, escute. Para um ministério ser reconhecido leva anos. Que diga eu prego a palavra de Deus há mais de 15 anos, e aqui nessa cidade onde eu moro, onde eu nasci, em muitos lugares as pessoas não me conhecem ainda. E prego a palavra de Deus há mais de 15 anos. Para o ministério ser reconhecido leva anos. Agora é fato, é real. Para o ministério acabar, ser destruído, basta breves minutos. É verdade, sim ou não? Hoje, com o advento do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, leva segundos o ministério acabar. Não é verdade? Então, para construir, demora, mas para destruir, minutos. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro um grande personagem, na minha opinião, no Antigo Testamento, o personagem que eu mais gosto e o maior, Davi. Personagem interessantíssimo, maravilhoso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o amado de Israel, o eterno salmista, o eterno poeta de Israel. Davi, ele sai do anonimato. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, quando Davi mata Golias, da noite para o dia, ele vira herói nacional. Mas antes, Davi matou muitos leões e muitos ursos. É só você ver o texto. O texto vai dizer, Davi vai dizer a Saul, toda vez que vinha um leão e um urso: há quanto tempo você está matando o leão e o urso? E ninguém te conhece. Mas o tempo de matar Golias está chegando. Tudo isso que você está vivendo é uma preparação. Então, quando Davi mata Golias, ele vira herói nacional. No capítulo 18, as mulheres de Israel vão fazer uma canção para Davi. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. O ciúme toma conta do coração de Saul. Saul tenta matar Davi. Davi foge para o deserto, e lá no deserto
Lá no deserto, na caverna de Adulão, Davi abre uma congregação. A congregação dos rejeitados. Aqueles que ninguém dá nada se juntam a Davi. Lá na caverna de Adulão. E dos rejeitados, Deus faz um grande exército. Davi era amado. O que Davi era? Amado por todo Israel. Davi inspirava homens. Davi despertava sonho de homens que não tinha mais esperança. Mas no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, a história muda. Porque Davi peca com Batseba, planeja o homicídio do marido dela, Urias. Aleluia. Agora eu vou perguntar para os irmãos, ser sincero. Quanto tempo está pastoreando aqui, Tiago? 6 meses. Mas tu já conquistou o coração desse povo. Esse povo te ama. Porque tu és um homem de Deus. Digo isso porque diante de Deus. Agora, pastor Tiago, pastor Afonso vai mandar ele para um outro lugar. Ele vai pastorear uma outra igreja. Correto? Aí quem vai assumir a igreja aqui é o Davi. Quem é o Davi? O Davi pegou com Batseba e mandou matar o marido dela. Pergunto para vocês: vocês iam ficar contentes? Ou iam pegar a carta de transferência? Hã? Porque o homem não perdoa. O homem não esquece. Mas Deus perdoa. No capítulo 12, Natan diz: tu és esse homem, aquele que matou, aquele que planejou. Davi se arrepende, Deus perdoa na hora, mas a consequência dos pecados, Davi vai colher a vida inteira. Lei da semeadura. Tudo aquilo que plantar, o homem vai semear. No capítulo 15 do segundo livro de Samuel, o filho de Davi, Absalão, trai o pai, quer matar o pai. Traição é uma coisa terrível. Quem já foi traído aqui? Quem já foi traído aqui? Traição não é bom, né? Servo de Deus. Imagine ser traído pelo próprio filho. O filho queria matar o pai. Davi vai fugir de Jerusalém descalço, pés descalços, chorando, tamanha dor. Davi vai para o deserto, Manaim, acampamento dos anjos. Quem sabe você está no deserto, provação, luta. Mas eu vim aqui dizer que você não vai morrer nesse deserto. Deus tem providência para você. Lá no deserto, Davi e o povo que com ele está, Deus envia 3 homens. Quantos homens? 3. Para trazer alimento para Davi. Entre eles, aquele que eu quero destacar, Barzilai. Como era o nome? Barzilai. O nome Barzilai significa homem de ferro. Barzilai traz alimento para Davi. E Davi tinha uma coisa, irmãos, que eu acho lindo numa pessoa. Davi era grato. Davi era grato. E sabia recompensar aqueles que faziam algo bom para ele. Davi guardou no coração. Na sequência, Absalão morre, pendurado no carvalho, pelos cabelos. O filho rebelde Absalão morre, a revolta acaba. Agora Davi tem que voltar para o trono de Jerusalém. Quando Davi, escute isso, está chegando perto do Rio Jordão, quem sai ao encontro de Davi? O ancião de 80 anos, Barzilai, que ajudou Davi, que trouxe alimento para Davi quando Davi estava no deserto. Quando Davi vê o seu amigo, porque é muito legal, muito lindo quando a gente vê um amigo da gente, e mais um amigo que faz muito tempo que a gente não vê. Quando Davi vê o seu grande amigo Barzilai, Davi ele quer recompensar. O que Davi quer fazer? Recompensar. E Davi faz uma proposta irrecusável para Barzilai.
Davi diz assim: Barzilai, deixa de morar no deserto, vem comigo para Jerusalém. Tu vais sentar comigo na mesa, tu vai comer da comida do rei, tu vais ser meu conselheiro, tu vai morar na corte, tu vai morar no palácio em Jerusalém. Quando eu estava lendo esse texto, pastor Tiago, eu pensei, se fosse comigo, eu não pensava dois tempos não, porque eu posso ser crente, mas eu não sou bobo. Você é crente, irmão, você não é bobo. Se fosse contigo, será que você ia fazer biquinho? Não quero ir não, quero ficar aqui no deserto. Não, você iria dizer: Davi, estou indo aí morar no palácio. Quem iria querer morar no palácio com o rei Davi? Na corte, comer picanha, comer do pão e do melhor. Mas quando você lê o texto, escute, eu tenho uma revelação de Deus para a igreja dessa noite. Quando você lê o texto, Barzilai recusou. O que Barzilai fez? Ele não quis ir com Davi para Jerusalém. Ele quis morrer no deserto. Orando e perguntando a Deus, eu perguntei: por que Barzilai não quis ir? E aqui Deus me deu a revelação. Porque Barzilai sofria de uma crise espiritual que muitos nesta última hora estão sofrendo. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite. O tema da mensagem nesta noite é sintomas de uma crise espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não quero ser saudosista e viver do passado, porque quem vive do passado é museu. Mas quem serve a Deus há mais tempo sabe que os dias são difíceis. Cultos frios, gelados, pessoas que estão na igreja só de corpo, coração não está na igreja. Dias difíceis, de frieza, de indiferença. Estamos vivendo uma crise espiritual. Mas eu vim aqui dizer nessa noite que Deus vai tirar muitos da crise espiritual. Glória a Jesus. É fácil. Sintomas de uma crise espiritual. Vai marcando aí, se você tiver uma caneta, pegue e marque aquilo que Deus vai falar nessa noite. Primeiro sintoma de uma crise espiritual está no primeiro motivo de Barzilai não querer ir, ou na primeira desculpa que Barzilai disse para Davi de não querer ir para Jerusalém. Barzilai vai dizer assim: poderia eu discernir? Está aí no texto, confere aí, 2 Samuel 19 e 35, confere aí. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Sabe o que Barzilai estava querendo dizer? Eu estou perdendo a visão. Não adianta eu ir para o palácio, porque eu não vou ver mais a beleza, eu não vou ver mais os encantos de Jerusalém. Estou perdendo a visão. Terrível coisa é perder a visão física, mas pior é perder a visão espiritual. Aleluia a Deus. Glória. Tem muita gente por aí que está cega, não vê mais a glória de Deus, foi secada pelo diabo, foi secada pelo mundo, foi secada pela carne, está cega espiritualmente. Terrível coisa é não ter visão espiritual, porque quem não tem visão espiritual é facilmente enganado pelo mundo, pelas belezas do mundo. Vou provar na Bíblia isso. Abra sua Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, eu sou apaixonado por Bíblia.
Quem me conhece sabe que eu prego Bíblia. Eu nunca vou vir na igreja contar a história da carochinha. Vou vir aqui pregar a palavra, a Bíblia. Porque isso aqui é a bússola que nos leva para o céu. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 13, versículos 10 e 11. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulos 13, 10 e 11. Houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Mas Abraão era crente, e crente não briga, não faz contenda. Abraão chamou o sobrinho e disse: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Diante de ti está a terra, escolhe. Abraão era mais velho, tinha o direito de escolher, mas como Abraão era crente, passou o direito para Ló. Aí em Gênesis 13, 10 e 11, Ló, zoiudo, zoiudo, olhou para as verdejantes campinas do Jordão de Sodoma. De que lugar? De que local? Sodoma. E disse: é ali que eu vou prosperar. Sodoma simboliza mundo. E lá foi Ló para Sodoma. Perdeu a esposa, perdeu os bens, só não perdeu a vida porque Abraão intercedeu por ele. Porque o anjo teve que pegar pela mão, porque Ló não queria sair de Sodoma. Quanta gente boa pregava, cantava, era bênção, mas perdeu a visão espiritual. Olhou para o mundo, olhou para Sodoma e está lá fora agora, comendo bolotas, comendo lavagem, comendo coisa que não presta, sendo cavalo do diabo, porque perdeu a visão. Alguns têm misericórdia e volto quebrado, volto que nem um filho pródigo, sem nada, e Deus restaura. Mas outros não voltam mais, morrem no pecado, porque perderam a visão espiritual. Aleluia. Esse lugar pode ser simples, escute isso. Esse lugar pode não ter beleza, e uma coisa que eu gosto é pregar em igreja simples. Esse lugar pode ser simples, mas esse lugar tem uma beleza que lá fora não tem. A beleza do Espírito Santo, a beleza da glória de Deus. Não saia desse lugar. Segunda coisa, quem perde visão espiritual é enganado pela carne. Enganado por quem? Pela carne. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 14 e versículo 3. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 3, a parte final do versículo. Sansão, um homem cheio do Espírito Santo. Sansão, um homem tomado pela presença de Deus. Mas Sansão tinha um ponto fraco: não podia haver uma mulher. No português chulo, não podia haver um rabo de saia. Sansão teve 4 mulheres na sua vida. Quantas mulheres? 4. Só uma foi boa para ele. Quantas? Uma. Pergunte qual, pergunte qual. A mãe dele. As outras, tudo Satanás. Dalila tinha um caminhão de pombagira. Aí Sansão era crente, pentecostal, cheio do poder, mas não tinha moça na igreja para ele. Desceu, foi numa balada na terra dos filisteus, viu uma moça filisteia, filha de Satanás, voltou e disse: papai, eu quero casar. Daí o pai Manuel, muito crente: qual é a moça da igreja? De qual congregação? Não é crente, não, é ímpia, mas é bonita. Não tinha moça na igreja? Não tem, moça que eu agrado. Aí ó, que a Sansão vai dizer, Juízes 14, 3: toma essa, porque ela agrada os meus olhos. Agrada os olhos, é? Primeira coisa que Sansão perdeu quando os filisteus pegaram ele: arrancar os olhos. Quanta gente boa perdeu a visão por causa da carne, está cego,
vazar os olhos por causa da carne. Não troque a tua chamada, o teu ministério, o que Deus te deu, por um prato de lentilha. O diabo tem os seus pratos de lentilha lá fora. O diabo tem os seus prazeres, mas não vale aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu. O chamado, a vocação que Deus te deu. Quem não tem visão espiritual é facilmente enganado pelo diabo. Enganado por quem? Quer ver só? Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. 2 Coríntios 4 e 4. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto: nos quais o Deus com D minúsculo, diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quanta gente cega lá fora, seca nos bares, se drogando, se prostituindo. Mas você está aqui porque Deus te abriu os olhos espirituais. Deus te abriu os olhos espirituais. Agora tem uma coisa: quem tem visão espiritual não é enganado pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Quer ver só? Abra sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 6 e versículo 17. Segundo livro de Reis, capítulo 6 e versículo 17. Eliseu estava cercado pelo exército da Síria. O moço de Eliseu disse: ai, meu senhor, o que faremos nós? Mas Eliseu tinha visão espiritual. Tem alguém que tem visão espiritual aí? Tem alguém que tem visão espiritual aí? Aí Eliseu disse, segundo Reis 6:17: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Nesta noite, Deus vai abrir teus olhos espirituais. Deus vai te dar visão espiritual. Maravilha dele. Ah, irmãos, a igreja precisa ter visão espiritual, porque a igreja que tem visão espiritual não é enganada, não. A igreja que tem visão espiritual sabe quando é Deus que está falando e quando não é Deus. Conhece. Aqui em Curitiba, próximo, quando ele morava aqui em Curitiba, agora não mora mais, agora transferiu-se, acho que para Brasília, até onde eu sei. Aquele atribulado do Henrique Cristo, por infelicidade, é catarinense, nasceu aqui, mas tinha sua igreja lá no Boqueirão, lá em Curitiba, até onde eu sei. Aí ele entrou no supermercado com aquela coroa de plástico. Aí uma menina de uma igreja pentecostal disse: mamãe, ó Jesus lá. Minha filha, não é Jesus não, isso aí é um falsário. Não, é Jesus, parecido com Jesus do desenho animado. Aí a menininha correu: senhor, é Jesus? Eu sou Jesus. Menina muito esperta, que nem vocês assim, ó. Cadê as marcas da cruz? É porque eu fui pro meu pai e meu pai tirou as marcas. Sai fora. Aí a menininha muito esperta olhou, disse: Senhor, é Jesus? Então me batiza com o Espírito Santo. Aí o filho de Satanás: não posso mais batizar. Isso era só para a época dos apóstolos. Aí a menininha, com visão espiritual: bem que a minha mãe falou que você é falsário, porque se você fosse Jesus de verdade, me batizava com o Espírito Santo. Quem tem visão espiritual
não é enganado, não é enganado, não é enganado. Tem visão espiritual aí? Tem visão? Deus vai te dar visão espiritual. Deus vai te mostrar coisas. Não te assuste, não te assuste. Um amigo meu foi pregar numa igreja bonita. Parecia o palácio de Herodes. Linda, 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 né? Fria, gelada. Se o pinguim da Antártica entrasse, pegaria resfriado. Tão gelado que era a igreja. Aí ele começou a ver os irmãos entrando na igreja, roupa suja, de lama. Aí viu os obreiros, pior que os obreiros, não estava só ali, né? A nave do templo, os obreiros sujos. Aí ele disse para o companheiro: a tua roupa está suja. Onde? Não está não, está suja. Aí Deus disse: meu filho, é espiritual. Todo mundo aqui está em pecado. Por isso a minha presença não entra aqui. Deus vai te dar visão espiritual. Deus vai te dar visão espiritual. Quem deseja isso? Quem deseja isso? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. O primeiro sintoma de uma crise espiritual é falta de visão espiritual. Diga para o seu irmão assim: se você está sofrendo de visão espiritual, miopia, catarata espiritual, Jesus, o oftalmologista, é assim que se diz? Como é que é? Você entrou na clínica dele. Se tiver catarata espiritual, se tiver miopia, Jesus vai curar hoje. Vai curar a tua cegueira espiritual. Segundo sintoma de uma crise espiritual, está no texto, confere aí. Segundo Samuel 19:35. Poderia eu ter gosto do que comer e beber? Irmãos, hoje eu fui na casa da mamãe, Páscoa, e mamãe fez, como é que se chama aquele negócio lá, Ju? Largato. É largato? Quem já comeu largato? Não largato, é um tipo de... ela pegou e ela recheou com cenoura, assim, ó, delícia, né? Jesus, eu pequei, fui demais. Porque cá para nós, irmãos, crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma bênção, não é verdade? É só você ir na casa de um crente, domingo pela manhã, tem maionese, farofa, macarrão, Coca-Cola, 3,5 litros, glória a Deus e aleluia. O Israel, não sei se você vai ver isso aí. O Israel, vocês conhecem. Aquilo lá come, acho que uns 20 cachorro-quente. Eu acho que tem uma solitária na barriga. Só o sangue de Jesus. Mas crente é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Agora já pensou sentar assim numa mesa? Sentar numa mesa. Aquela picanha, já pensou, irmãos? Aquela alcatra, já pensou, irmãos? Esse glória aí valeu, hein? Aí vai comer, vai levar na boca assim. Gosto de isopor. Quem já viu pessoa doente no hospital assim, que perdeu o paladar? Quem já viu? Pode ser a comida mais deliciosa. Não quero comer, não tem gosto de nada. Terrível coisa é perder o paladar físico. Pior é perder o paladar espiritual. É não ter mais gosto por essa comida aqui. Irmãos, está difícil de pregar a palavra de Deus em alguns lugares. Tem alguns lugares, irmãos, que quando passa com a palavra, as pessoas estão indo embora. Vê isso? Fica só no peixe. Quando vem o pão, o louvor é bom, é peixe, alimenta, mas não pode faltar o pão, a palavra.
É perigoso perder o paladar espiritual. Porque quem perde o paladar espiritual pode comer comida estragada. Vou provar na Bíblia isso, abra. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 40 e 41. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 40 e 41. Havia fome em Israel, em Gilgal. E Eliseu disse para um rapaz, um dos filhos do profeta: vai lá no campo, pega umas ervas, vamos fazer uma sopa. Quem gosta de sopa aí? Vocês gostam de sopa? Gosta de uma sopa bem regada assim, né? Uma sopa, coloca galinha caipira assim, é de fechar a porta, como se diz, né? Aí, só que o moço pegou ervas venenosas e colocou na panela. Só que quando foram comer, alguém que tinha paladar espiritual gritou: tem morte na panela! Aí eu acho lindo, se você não glorificar agora, irmão, se você não dar um glória a Deus agora. Aí Eliseu disse: não tem problema, traz farinha, traz farinha. Jogaram farinha na panela e a morte saiu. Sabe o que é farinha? Sabe o que é farinha? Farinha é palavra, é palavra, é palavra, é palavra. Onde tem farinha, onde tem palavra, não fica veneno, não fica heresia, não fica engano. Onde tem farinha, onde tem palavra, não fica engano, não fica heresia. Tem farinha aí? Tem farinha aí? Irmãos, mas tem lugar por aí que o veneno prevalece. Porque não tem palavra, não tem ensinamento, não tem. Tem lugar por aí que não conhece nada, não estuda a Bíblia, não lê Bíblia, não come Bíblia, não vem no culto de ensino, não vem no culto, não vem numa escola dominical, não vem no culto de ensinamento. Só fica, isso aqui é muito bom, irmãos, ó. Eu gosto. Mas se não tiver a palavra, irmãos, é fogo de palha. Porque o que sustenta o crente é palavra. O que sustenta o crente é palavra. Maravilha, Deus. Não é oba-oba, não, é palavra. É palavra. Agora tem muita gente que está só no mingau. Está 20 anos na igreja, só mingauzinho. É papinha. Está na hora de tu comer feijão, mocotó. Está na hora de você se aprofundar na palavra, na Bíblia. Aleluia. Aí quando alguém prega um mocotó, quando alguém traz um alimento mais... Ah, o pregador pregou duro. Pregou duro não. É você que não gosta de Bíblia. Vai comer palavra. Vai estudar esse livro. Vai amar esse livro. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Irmão, está difícil, irmão. Está difícil. Glória a Jesus. E em alguns lugares por aí dão 15 minutos, 20 minutos. Tem alguns pregadores que conseguem. Eu tenho dificuldade de conseguir pregar em 15 minutos. Eu confesso, irmãos. Porque pregação é que nem fazer comida. Quem faz comida aí? Dá trabalho para fazer. Coloca tempero. Maravilha. Não é verdade? É? Não é verdade? Então tem que ter tempo. No mínimo 45 minutos para poder explanar uma palavra. Agora uma amiga nossa foi numa igreja, questão de época, o culto começou às 7 horas. Que horas começou o culto? 7 horas. Era 9h30, estava cantando. E o cantar mais, que hora ia passar a palavra? O povo fica cansado. Outros vão embora, ela foi embora. É bom louvor, mas tem que ter tempo para a palavra. Tem que ter tempo para a palavra. Aleluia. Aí passa 15 para as 9, 10 para as 9. Passa até depois das 9 horas. Agora vem o melhor. Vamos ouvir a palavra. Glória a Jesus. Estou perdendo o paladar espiritual. Eu não sou tão velho, porque quem é o capeta. Velho é Satanás. Nós somos maduro e experiente. Quem é maduro e experiente aí? Velho é o capeta. Mas eu sou num tempo da Assembleia de Deus que o culto que o pastor pregava era um culto assim, ó. Quem pegou esse tempo? Quem pegou? Na Assembleia de Deus. Era assim, ó. Vai hoje no culto de ensino. Vai só Pedro, Tiago e João.
É claro que tem igrejas que não é, mas a maioria, irmãos, ninguém quer mais aprender a palavra. Eu sou de um tempo na Assembleia de Deus, e nem sou tão velho assim. Me converti em novembro de 1993. Quantos anos faz? 93, 24 anos, né? Eu sou de um tempo na Assembleia de Deus que tinha estudo bíblico. Semana inteira aprendendo a Bíblia. E era assim, ó. Faz estudo bíblico hoje. Faz. Vai só Pedro, Tiago e João se for. Agora convida, irmãos. Nada contra. Deus usa. O irmão que revela o número do sapato, o CPF, o RG. Vai faltar espaço ali. Não é verdade? Eu acho lindo, irmãos. Eu acho lindo pessoas que Deus usa. Mas não podem menosprezar isso aqui. Não há avivamento sem palavra. Sem palavra. Sem palavra. Não há avivamento verdadeiro. Mas aí tem farinha, né? Eu sei que esse ministério aqui, adoração a Deus, tem farinha. Tem farinha. É uma bênção assim, porque tem palavra e o povo ama a palavra de Deus. Primeiro sintoma de uma crise espiritual: cegueira espiritual. Segundo, perca de paladar espiritual. Terceiro, está no texto, 2 Samuel 19:35. Vê aí. Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? O Barzilai estava surdo. Estava o quê? Surdo. E surdo é perigoso, né? Já conversou com uma pessoa que tem problema auditivo? Ei! Faz café aí! Faz café aí! Né? Verdade? Eu conheço pessoas assim. Ei! Tá pronto o almoço? O que foi? Quanto café da manhã? Não, almoço! Conhece alguém assim? É perigoso passar na linha de trem, não escuta o trem para matar. É terrível surdez, não é verdade? Física. Pior que surdez física é surdez espiritual. Tem muita gente surda espiritualmente, não escuta mais a voz de Deus. O pior é que escuta a voz de Satanás, a voz do mundo, a voz do pecado, mas não escuta a voz de Deus mais. Surdo. Vem no culto, Deus fala. O que o pregador pregou? Não sei. Pregou um negócio lá, tal de Barzilai, nem sei o que foi. Nunca vi na minha vida. Não é verdade, irmãos? Mas a igreja precisa ser sensível à voz de Deus. Deus está falando nesta noite. Deus está falando. Quem está ouvindo a voz de Deus? Lá no norte do Brasil, testemunho verídico, eu ouvi de mais de 4 pessoas. Uma igreja com 700 membros. Quantos membros? Deus levantou uma criança. Levantou quem? Vê que Deus pode usar vocês? Deus pode usar vocês em profecia, em revelação. Eu já vi criança profetizar. Está vendo isso? Já vi criança na idade de vocês profetizar. Deus pode batizar vocês. Aleluia! Deus levantou uma criança de 8 anos em profecia, começou a profetizar para a igreja. Aí o diácono, não na carne, no osso. Porque tem alguns irmãos que não estão mais na carne, estão no osso. De tão frio e gelado que é. Cala a boca aí, menino! Aí Deus deu mais autoridade para a criança. Vocês pensam que eu não estou usando? Eu uso quem eu quero. Eu uso criança, eu uso ancião, eu uso quem eu quero. E para saber que eu falo com a minha igreja, dos 700 que estão aqui, apenas 3 iriam subir. E para provar que eu estou usando essa criança, dos 3 eu vou levar um comigo agora. O pastor deu ataque cardíaco, morreu em cima da tribuna.
Deus ainda fala. Deus ainda fala. E a igreja precisa ouvir a sua voz, 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 a sua voz. Glória, aleluia. Maravilha, Deus. Numa igreja simples que nem essa, um irmão simples, analfabeto, sentava bem perto da caixa do som e ficava assim, ó. Aí isso despertou a curiosidade do pastor. O pastor chamou meu irmão. Toda vez que eu prego, o senhor fica assim, ó, perto da caixa de som. Aí sabe o que o irmão disse? Pastor, a pregação que o senhor fala é tão tremenda que eu quero que entre aqui e não saia por aqui. Eu quero que entre aqui e desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça aqui, desça aqui. Oh, dê audição espiritual para a sua igreja. Apocalipse 2:29 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz para o teu irmão assim: Deus está falando. Tu está ouvindo? Ou tu está com cera espiritual no ouvido? Porque tem irmão que está com cera no ouvido. Nem a Johnson & Johnson pode tirar a cera, mas vai descer, se possível for, vai descer um anjo com um cotonete de fogo para limpar teus ouvidos espirituais essa noite. Para tirar a sujeira e você poder ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Dá um glória a Deus aí, se você crê no chão. Deixa eu terminar a mensagem. Quem está gostando, diga amém. Amém. Outros lugares por aí, irmãos, a gente nem é doido de falar uma coisa dessa aí. Eu sei, eu prego há mais de 15 anos. Tem lugar por aí que só não tira a gente da tribuna porque fica feio. Mas não convida mais, não. Não convida, não ganha nem oferta. Claro que eu não prego por oferta, vivo, mas eu prego por amor à palavra de Deus. Quem me conhece sabe disso. Mas aqui ainda Deus pode falar. Primeiro sintoma, a falta de visão. Segundo, audição. Segundo, paladar. Terceiro, audição. Quarto, está no texto, 2 Samuel 19:35. E por que será o teu servo pesado ao rei meu Senhor? Escute isso. Barzilai não tinha expectativa nenhuma. Desanimado. Deus não tem mais nada para mim. Barzilai estava conformado. Estava o quê? Conformado. Esse é o sintoma que tem pegado muitos. A pessoa se conforma com a desgraça. A pessoa se conforma com a frieza. A pessoa se conforma com o pecado. Não, é assim mesmo. Vamos levando assim para ver no que vai dar. Vamos levando com a barriga. Não, a igreja é fria, a minha igreja é fria. E vai ficar assim. Eu já me acostumei, já fiquei um crente frio também. Meu Deus. Não, a minha igreja tem um monte de pecado, mas eu me acostumei, tem o meu também. Se conforma. Não se conforme. Barzilai estava conformado que não havia mais nada para ele. E por isso recusou ir para Jerusalém. Não se conforme. Não deixe o desânimo, o conformismo tomar conta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa forte. Eu não estou conformado com isso aqui, ó. Com a minha vida, eu quero mais. Eu não quero mais, a minha esposa sabe disso. Eu não quero mais material, eu quero mais espiritual. Eu quero mais. Ser mais usado por Deus. Mais portas serem abertas. Conhecer mais lugares, porque, irmãos, agora nós vamos viajar agora lá para o Nordeste. Eu disse, irmãos, é um desejo aí, uma irmã que eu conhecia no Facebook e no WhatsApp, hein? Olha só. Eu vou, apesar que eu estou aí, vou abençoar os irmãos. Só porque a gente é anônimo, não é conhecido. Não!
O pastor não quer, porque o pastor é para pagar 4.500 com os pregadores famosos. Os famosos eles dão valor, mas quem é, que nem nós assim, desconhecidos, eles não dão valor. Por isso eu estou orando para que Deus pelo menos dê um nome. Não, eu não quero ficar rico, não. Eu quero apenas ter oportunidade, porque só tendo um nome que se abre portas. Essa é a verdade. Meu Deus. É a verdade. Esta, infelizmente, é a verdade, porque não se dá valor para os anônimos, homens de Deus. É verdade. Aquilo que está lá no mundo entrou na igreja, a estrela, famoso. Não é verdade, irmãos? É verdade. Tu acha que alguém famoso vai vir pregar aqui? Não vai vir, não. Só vem gente que nem a gente assim, desconhecido, anônimo, mas que Deus ainda usa. Aleluia. Glória. Mas eu não estou conformado, eu quero mais. Quem quer mais aí? Eu quero mais. Eu quero mais poder de Deus. Eu quero mais unção. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Quem quer mais aí? Não se conforme. Tiago, não devemos nos conformar. Deus tem mais para essa igreja. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais. A candela binária, a candela basubia, eu sinto a presença de Deus. Deixa eu contar uma historinha. Uma história, não historinha, história verídica. Maravilha. Meados de 1700, um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, ele chegou para o seu avô que era pastor e disse: a sua igreja é um vale de ossos secos. Coragem, igreja fria, gelada. Ele não se conformou, mas todo mundo estava conformado, é assim mesmo. Sabe o que ele fez? Ele recebeu um convite para pregar, passou 3 dias jejuando e orando no púlpito da igreja. Quando ele se levantou, diz a história que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. E ele pregou o sermão mais famoso da história: pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele pregava, diz os historiadores que as pessoas seguravam no banco da igreja: Senhor Edwards, gritavam, Senhor Edwards, pare de pregar, porque nós estamos descendo vivos do inferno, tem misericórdia. E através desse sermão, Deus avivou os Estados Unidos da América. Por quê? Ele não se conformou. Ele não se conformou. Quem deseja isso? Aleluia, Senhor. Deus é um Deus de possibilidades. Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que levanta. A de onde vem aquele pregador? É lá do Juquiá, é lá do Luiz Guimarães, da igreja do pastor Tiago. De onde vem aquele cantor? É lá do Juquiá, é lá do Luiz Guimarães. Deus vai te levantar, não se conforme. Deus vai te usar, não se conforme. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a unção, a virtude e a glória de Deus neste lugar. Eu vou passar essa mensagem para o pastor Tiago. E quem tiver o WhatsApp, passe essa mensagem para quanto mais você puder passar. Porque Deus vai avivar muitas vidas através dessa mensagem. Liga, Manaracha. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Quem está? Quem está? Pastor Tiago, deixa eu dizer uma coisa forte aqui. Vem cá. Tem muita gente que vai dizer: essa mensagem não é para mim, porque eu tenho visão espiritual, eu tenho paladar, eu tenho audição e eu não me conformo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus, Ele quer aguçar, é a palavra correta? Aguçar os teus sentidos. Glória a Deus. Deus quer aguçar os teus sentidos. Você vai ver mais, ouvir mais, comer mais as coisas de Deus. Quem quer isso? Quem quer ter mais paladar espiritual? Quem quer ter mais visão espiritual? Quem quer
está conformado que é mais de Deus? Quem não está conformado que é mais de Deus? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Vem. Se eu fosse você, eu não vinha correndo. Se eu fosse, meu Deus, Deus vai aguçar. Deus vai aguçar os teus sentidos. Deus vai marcar a tua vida hoje. Pastor Tiago, eu sinto. Eu sinto a presença de Deus. Em habitude te eu sou binácia. Deus vai tirar muitos de crise espiritual. Deus vai tirar muitos de crise espiritual. Levante a mão, vamos orar. Deus pode batizar com o Espírito Santo agora, hein? Deus pode batizar com o Espírito Santo. Deus pode renovar agora. Deus pode renovar agora. Olhe para mim. Quando eu ser batizado, escute isso. Batizado com o Espírito Santo, eu vou perder a consciência, não vai perder. A língua estranha vai vir aqui e eu vou falar, consciente. Correto? Segundo, quem quer receber o batismo e a renovação? Quem quer? O pregador vai orar e eu vou ficar assim, ó. Não. Vai glorificando, glória a Deus, aleluia. E quando a língua estranha vir, o pregador, eu vou falar da carne. Que carne? O fogo de Deus já queimou a carne aqui, já queimou a carne aqui. Eu sinto a presença de Deus. Vamos orar. Vai glorificando a Deus aí. Vai glorificando a Deus aí. Sem emocionalismo, sem mecanismo. Vai adorando a Deus aí. Vai recebendo aí. Da liberdade. Da liberdade. Vai recebendo aí, criança, adolescente, irmão, irmã, vai recebendo aí. Fale em línguas. Receba aí. Não duvide. Vai recebendo aí. Vai dando liberdade. Vai falando. A caneia tudo é tão e vai chegar. E quando aí atrás. Vai recebendo. Vai recebendo. Shai do libino etacando etaia. Em nome de Jesus. Eu vou dar 1 minuto para você adorar a Deus, dando glória a Deus, dando aleluia. Se quiser falar em línguas, fala bem alto. Vai adorando a Deus aí. Adore. Se quiser profetizar, profetize. Adore. Do teu jeito, adore. Um minuto, adore. Vai adorando aí. Vai adorando aí. Até que eu tô levinai. Vai adorando aí. Enche espírito. Vai recebendo aí.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí eu quero